Louvamos o teu nome, Pai eterno. Nos prostramos diante do Senhor. Te louvamos, te adoramos, porque somente o Senhor é Deus. Deus de todo poder, Deus de toda graça, Deus de toda misericórdia. Senhor, continua falando conosco, Pai. Continua ministrando a nossa vida, Pai. Cada palavra a ser anunciada, verdadeiramente, seja a palavra que vem do teu coração para o nosso coração. Levanto minhas mãos, apresento o teu povo neste lugar, Pai. Povo abençoado, Pai. Renova as forças, Pai. Renova o ânimo, Pai. Em nome de Jesus, derrama abundantemente sobre cada vida que participa conosco através do culto online, Senhor. Ó Pai Santo, o Senhor é o Deus que está em todos os lugares. Em nome de Jesus, Pai. Alcança cada uma dessas vidas. Os pedidos que têm colocado diante do Senhor, Pai. Tudo aquilo que está conforme os teus planos e propósitos, que recebam, que glorifiquem e exaltem ao santo e poderoso nome de Jesus. É nesse nome, que está acima de todo nome, que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, igreja? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Glória a Deus. Eu gosto de lembrar que todo aplauso aqui é para o Senhor. Amém? Pode assentar. Aleluia. Abra sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 1, ou capítulo 1, como você achar melhor. Esse é um dos textos, nós vamos ler daqui a pouco, é um dos textos mais conhecidos do povo de Deus. Mas ele tem algo, como toda a Bíblia, tem palavra especial para a nossa vida. Palavra que precisamos aproveitar, colocando em prática. Se puder baixar um pouquinho, eu agradeço. Colocando em prática tudo aquilo que aprendemos através das Escrituras. A vida não é fácil. Eu sei disso. Sei mais do que você. Porque já vivi mais. Mas a vida é dom de Deus. A vida é dom de Deus. E precisamos aproveitar a vida. E a melhor e única maneira correta de aproveitar a vida é confiando no Senhor. Colocando as nossas lutas diante dEle. Apresentando as nossas dificuldades, as nossas dúvidas. Mas eu quero falar um pouco sobre que Deus é luz. A luz verdadeira. E aqui na primeira epístola de João, capítulo 1, nos versículos de 5 a 10, nós lemos. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Eu acredito que todos temos percebido que nos últimos tempos há uma confusão terrível entre verdade e engano.
Mas quando nós vamos para as Sagradas Escrituras, nós encontramos não somente as orientações, os ensinamentos, mas as advertências para que possamos enfrentar cada dia com o nosso olhar fixo em Cristo. Jesus declara lá no Evangelho de Mateus que basta a cada dia o seu próprio mal. Algumas versões dizem a sua própria luta, as suas próprias dificuldades. Sabe, irmãos, eu estava pensando hoje que a internet, ela tem sido bênção. Ela tem sido bênção quando utilizada de uma maneira correta. Mas quando utilizada de uma maneira incorreta, tem sido maldição. E nessa luta terrível, nessa confusão, como disse agora há pouco, terrível entre verdade e engano, precisamos ter muito cuidado, porque os falsos profetas estão aí. Fazem a leitura do texto bíblico e fazem a interpretação conforme a sua vontade, conforme o seu entendimento pessoal. Mas nós aprendemos também que o Senhor nos dá o controle daquilo que devemos fazer, daquilo que não devemos fazer, ou daquilo que podemos fazer, a maneira como fazer. E isso, como todos sabemos, é o que o Senhor nos deu, que se chama livre-arbítrio. E eu tenho sempre dito aos irmãos que nós temos liberdade de ação, e essa liberdade, ela não sofre interferência divina, mas Deus nos dá todas as condições para que as nossas decisões sejam decisões fundamentadas nos seus ensinamentos, nas Sagradas Escrituras. Quando fazemos escolhas contrárias aos princípios bíblicos, nos afastamos dos seus ensinamentos. E as consequências virão não somente para as pessoas que as praticam, mas como para aquelas que estão ao seu redor, para a família. Então nós estejamos sempre lembrados que o livre-arbítrio é uma concessão divina. Porém, nossas escolhas resultam consequências benéficas ou maléficas. Então, todo cuidado é pouco. Precisamos ter cuidado naquilo que estamos vendo, com aquilo que estamos ouvindo. Eu tenho dito para os irmãos que o melhor seminário para o início da caminhada cristã e para a continuação da caminhada cristã é a escola bíblica. É evidente que se você tem pretensões de uma carreira ministerial, o seminário é muito importante. Eu aconselho que faça. Mas a escola bíblica é o momento onde nós temos a oportunidade de aprender detalhadamente sobre a palavra. Os assuntos são importantíssimos. O apóstolo João foi usado pelo Espírito Santo para nos mostrar que Deus é luz. E essa verdade impacta a maneira como vivemos a nossa fé. A nossa fé precisa ser colocada em ação. Não é fé na fé, mas é fé no Deus Criador de todas as coisas. Ele diz, tende fé em Deus. Aleluia. Nunca nos esqueçamos de que a mensagem acerca da natureza de Deus vem do próprio Jesus, o seu Filho unigênito. Também não devemos nos esquecer que a fonte da mensagem não é o apóstolo, não é aquele que escreveu, mas o Espírito Santo, aquele que o inspirou. E no caso da nossa leitura, do nosso texto básico, o próprio Jesus. Ninguém mais viu a Deus. Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, foi quem o revelou. E eu posso dizer que ele o revelou de maneira simples, de maneira objetiva.
em nosso texto básico, está escrito: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Andar nas trevas significa viver fora dos ensinamentos bíblicos. Porque você pensa que está andando por um caminho, mas você está andando sem luz. Você não sabe onde está pisando. Quando saímos dos princípios bíblicos, é isso que acontece com a nossa vida. Mas eu já tenho tantos anos de crente, tantos anos de igreja, tantos anos de escola bíblica. Não importa o tempo, nós temos sempre o que aprender. Nós temos sempre o que revisar. Sendo ainda mais claro, andar nas trevas é viver no erro, na ignorância de Deus. E o pastor Hernandes Dias Lopes diz assim: e em hostilidade a Ele. Se conhecemos a palavra, precisamos colocá-la em prática. Talvez você não tenha nunca deixado de escutar isso e não deixará de escutar. Agora vejam o que Jesus diz lá em Lucas, no capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sabe, irmãos, a referência desse texto aqui de Lucas 19, 10, está fazendo menção à história sobre Zaqueu, o publicano. E em sua atividade, conforme os historiadores, conforme os estudiosos da palavra, ele tirou de muitos inocentes. Ou seja, ele estava arrecadando além do valor legal e subtraindo para si valores acima do que os contribuintes estavam obrigados. E dessa maneira ele aumentou a sua riqueza. Ele aumentou a sua riqueza. Entretanto, tocado pela palavra de Deus, obrigado, tocado pela palavra de Deus, ele foi impactado pela palavra. Ele entendeu. Ele reconheceu os seus erros. Ele percebeu que tinha errado. Sabe, irmãos, talvez a situação mais difícil para todos nós é o reconhecimento dos nossos próprios erros. Eu tenho dito que temos uma facilidade muito grande de perceber as falhas, os erros dos outros. Mas e os nossos? Mas aí quando ele reconheceu que tinha cometido erros, ali no versículo 8 de Lucas 19, diz assim: Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e, se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Essa frase aqui dá para a gente perguntar, mas será que ele realmente foi um cara desonesto? Mas, se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Agora, sabe, meu irmão, minha irmã, essa decisão, ela não foi a bondade de Zaqueu, não foi resultado da sua bondade, mas o resultado do seu encontro com Cristo. Uma vez tendo um encontro com Cristo, há mudanças. Quando verdadeiramente nos encontramos com Cristo, o Espírito Santo passa a agir em nosso caráter. E não conseguimos mais compactuar com o erro. O que é que o Espírito Santo tem falado com você? O que é que precisa mudar na sua vida? O que é que precisa ser consertado? O caráter de Zaqueu foi curado por Cristo. Sua vida passada foi imediatamente abandonada.
E a mudança na vida de Zaqueu é o cumprimento do versículo 7 do nosso texto básico, que diz: mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está. Primeira coisa, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, como ele na luz está. Em Cristo descobrimos a verdade, e o agir do Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não há uma determinação interior para que façamos agora, continuemos fazendo a nossa vontade, mas uma determinação do Espírito Santo que estejamos submissos a Ele. Estejamos vivendo em submissão a Ele. Isso não é um sonho, mas realidade. Em nosso exemplo, Zaqueu abandonou a mentira, a esperteza comercial, as vantagens fáceis do enriquecimento ilícito. Ele foi curado por Cristo e passou a ter uma determinação: vou andar na luz. Deus é luz, e não há nele treva alguma. A luz simboliza santidade, pureza, verdade, amor, renúncia. Significa novo tempo, novas palavras, novos projetos. Se temos novos projetos, significa que os propósitos são diferentes. Os propósitos não continuam mais os mesmos. O mais importante não passa a ter aquilo que você vai possuir, aquilo que possuímos, mas está na presença da luz, é estar na presença de Deus. Então em Cristo nós refletimos a luz que vem de Deus. O que significa isso, pastor? Significa que a nossa vida tem que refletir a verdade. A nossa vida tem que refletir a verdade. Aí isso me faz lembrar Malaquias 3,18. Na versão da NVI. Coloca aí na versão da NVI, Malaquias 3,18. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Aí a pergunta que eu faço para mim é que eu faço para você: será que a minha vida está sendo diferente? Você pergunta para você: será que a minha vida está sendo diferente aí no seu íntimo, no seu interior? Será que a minha vida está sendo diferente? Será que aquelas reações de explosões estão vindo sem cessar? Eita Deus! É, Jesus. Em Cristo não estamos mais perdidos. Em Cristo não estamos mais perdidos nas trevas. Porém, salvos e libertos do poder do pecado e da morte eterna. Pastor, isso é muito simples, é. Mas uma casa, para ser bem construída, ela precisa ter um bom alicerce. Hoje pela manhã, os sanitários novos foram liberados, essa parte térrea nova foi liberada. Alguém pode perguntar, mas tanto tempo para construir, você tem ideia do que foi feito? O alicerce que precisou fazer. O primeiro andar também está sendo concluído. Só acabamento.
Então, a nossa vida espiritual tem que estar alicerçada em Cristo. Precisamos estar alicerçados em Cristo, significa firmados na palavra. Buscar a santificação significa rejeitar tudo que o mundo tem oferecido, mas que é contrário aos ensinamentos bíblicos. Gente, a vida passa rapidamente. Ah, como eu ouvi falar isso. Passa muito rápido. Quando a gente é jovem, a gente acha que não, que vai demorar muito, que isso é, todo mundo envelhece, menos a gente. Mas nós temos uma vida eterna. O nome já diz vida eterna. E essa vida eterna, para ser vivida com Deus, é somente por intermédio de Jesus Cristo. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É preciso que estejamos alertas, espiritualmente acordados. Estamos vivendo o final dos tempos. E quanto tempo vai demorar o final dos tempos? Eu não sei. Pode demorar 100 anos, 200, 300. Pode demorar um dia, 2 dias, 3 dias. É preciso que estejamos preparados como se Jesus fosse voltar agora e vivendo como se ele fosse voltar daqui a 100 anos. Ou seja, estudando, trabalhando. Ah, irmãos, isso não significa andar na luz, não significa que deixamos de pecar, mas que o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Você tem o direito de escolha, mas está escrito em 1 de João, capítulo 3, versículo 9, na versão Almeida 21, diz assim: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. A caminhar por aqui está errado, não vou mais caminhar por aqui. Há uma determinação. Pecadores que não conseguem mais ter comunhão com o pecado. Em Cristo nós não conseguimos mais viver na prática do pecado. Porém continuamos pecadores, nunca esqueça isso. Por isso a convocação divina para que oremos sem cessar. Vigiar e orar em todo o tempo. É preciso entender que diante do Senhor, os valores que a vida tem são maiores do que o mundo declara, do que o mundo oferece. Os valores que o Senhor nos concede gratuitamente em Cristo Jesus, são valores que nos levam à eternidade, porque é através do sacrifício de Jesus, através do seu sangue derramado no Calvário, sua ressurreição ao terceiro dia é a comprovação do seu poder, do cumprimento das suas promessas. O nascido de Deus tem que andar em integridade. O nascido de Deus tem que andar em integridade. Mas todo mundo faz de outra forma. Aí eu me lembro, eu acho que todos ouviram, cada um ouviu de sua mãe: mas você não é todo mundo. Lá na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo, sob inspiração divina, faz a seguinte afirmação: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos, não alguns, todos, sem nenhuma exceção. Sim, qual é a única exceção? Cristo, gerado pelo Espírito Santo, nascido de uma virgem, em tudo foi tentado, como jamais homem algum foi, ou será. Mas ele resistiu à tentação, por amor, por obediência ao Pai, por submissão ao Senhor. O que nos redime, igreja, é o sangue de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo e verdadeiro. Meu irmão, minha irmã, eu vou fazer mais uma pergunta e você responde aí na sua mente e no seu coração. Existe coerência entre a sua vida
E o que você prega? Ah, pastor, eu não prego nada. Você não prega Cristo? Você não anuncia Cristo? Olha, irmãos, a gente tem procurado investir nas crianças. E a gente tem que continuar investindo nas crianças. Investindo pesado. Essa semana eu fui fazer uma compra na farmácia. Quando saí, eu tinha um homem que me ofereceu alguns produtos de artesanato. Ele disse, olha, o senhor vai ouvir falar numa empresa, disse o nome, esse é o nome dos meus pais, eu vou abrir uma empresa. Eu disse amém, que você possa progredir. Fiz a compra. Ele foi dizer, o senhor vai escolher o quê? Eu não quero escolher nada. Você fica aí e esse que eu estaria comprando, você vai vender para outra pessoa. Mas você já pensou na sua vida, depois dessa vida, na vida eterna? Ele parou e disse assim, o senhor é pastor? Eu disse, sou. Eu disse à igreja, ele disse assim, olha, quando eu tinha 8 anos, uma missionária me levou a uma igreja batista. E lá eu aprendi um corinho. Mas sabe, pastor, todas as vezes que eu canto, eu choro. E ele começou a cantar e chorar. Aos 8 anos de idade. Recebeu a palavra. Nunca esqueceu. Agora já adulto, talvez próximo aos seus 50 anos, não sei. Eu disse, por que você não quer declarar Jesus? Por que você não declara Jesus como Senhor e Salvador? Se a minha vida está muito embolada, pronto, do jeito que o Senhor gosta. Vida embolada, porque é Ele que desembola. E depois que aquele homem repetiu as palavras, declarando a Jesus como Senhor e Salvador, eu pude sair dali pensando assim, eu tenho que fazer mais. O que é que eu posso fazer mais para o Senhor? Para que as minhas atitudes sejam coerentes com a mensagem de Jesus para a humanidade. Eu não sou melhor do que você em nada. Não. Será que cada um pode dizer assim, será que a minha vida está condizente com aquilo que eu prego? Será que existe coerência? Eu começo a encerrar. A palavra nos diz assim, se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Talvez o lugar mais difícil de se testemunhar de Cristo e colocar em prática aquilo que sabemos, seja dentro da nossa casa. Ninguém tem máscaras. A vida cristã começa na prática em casa. Tem início no mais profundo do nosso ser. E em casa. Em casa. Agradecendo a Deus por todas as bênçãos. Agradecendo ao Senhor porque apesar das lutas e aflições, Ele tem suprido, Ele tem sustentado, Ele tem confortado, Ele tem consolado. A palavra nos diz que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito Santo é vida e paz. Os versos 9 e 10 do nosso texto básico afirmam, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso
e sua palavra não está em nós. Ao reconhecer que é pecador, você pede perdão a Deus. Você confessa a Deus. Ele conhece o seu coração, Ele conhece as intenções dos pensamentos. E agindo com sinceridade, seus pecados são perdoados. E o sangue de Jesus Cristo o purifica de todo o pecado. Será que temos estado acordados com relação a essa realidade prática na nossa vida diária? É assim que acontece. Por uma razão. Porque Deus é luz. Não esqueça, para termos comunhão uns com os outros, precisamos andar na luz, como Deus está na luz. Olha, para termos comunhão uns com os outros, temos que andar na luz, como Deus está na luz. E para termos comunhão com Deus, precisamos reconhecer o nosso pecado e confessá-lo. Não é você apontar o pecado do seu próximo, o seu. Deus é luz e nos chama para que andemos em luz. Deus não está à procura de religiosos, mas de adoradores. Adoradores que o adorem no espírito e em verdade. A igreja é muito importante, mas o mais importante é o Senhor. É na igreja onde nos reunimos, congregamos, louvamos, adoramos, recebemos a palavra, apresentamos os nossos pedidos, exaltamos ao Senhor, somos edificados. Deus é luz. E Ele age para que estejamos no seu caminho, que é Cristo. Para que estejamos verdadeiramente conscientizados de que em Cristo Jesus o passado ficou para trás. O nosso exemplo, que foi o exemplo de Zaqueu, o seu passado ficou para trás. E ele iniciou uma nova vida. Assim como aconteceu comigo, com você. Mas pastor, eu não perseverei. Mas o Senhor lhe recebe de braços abertos. Ele está pronto para receber você. Ele está pronto para fazer com que os planos dele, os propósitos dele, que são perfeitos, que são absolutos, sejam realizados na sua vida. Nunca esqueça que Deus sonhou com você. Deus planejou a sua vida. Não importa como você nasceu, onde você nasceu, como você cresceu. O que importa é que o Senhor nunca lhe desamparou. Por isso você está aqui. Por isso você está ouvindo essa palavra. Apesar de tudo, Ele continua firme, sustentando com a sua mão direita vitoriosa. E verdadeiramente Ele é luz. Luz que não apaga. Luz que jamais falta. A verdadeira luz. Esse é o nosso Deus. Amém. Fiquemos de pé. Adoremos ao Senhor.